Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje vamos aqui analisar o novo trailer de Percy Jackson. Sim, finalmente saiu um trailer oficial da série. A gente já analisou o teaser de Percy Jackson, inclusive eu recomendo muito você assistir esse vídeo, porque teve algumas cenas do teaser e do trailer que foram repetidas. E assim, essas cenas especificamente eu já analisei, então eu não vou analisar aqui de novo a mesma cena. E caso seja a primeira vez que você tá encontrando esse canal aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala de filme, série, ensina um pouquinho de cinema, falamos bastante de Stranger Things e agora a gente tá pegando aí forte pra falar sobre Percy Jackson. E caso também seja a primeira vez que você esteja acompanhando uma análise de trailer desse canal aqui, saiba que eu faço uma análise um pouquinho diferente, porque eu analiso também, né, além de todos os outros elementos, além da parte fã da coisa, eu analiso cinematografia, né, que seria mais ou menos o estudo da direção de fotografia da cena. Mas por que que eu faço isso, né? É só pra fazer uma graça? É só pra ser um negócio técnico? Não, porque através da cinematografia, você vendo paleta de cor, movimentação de câmera, enquadramento utilizado, uso de sombra, entre várias outras coisas que eu já ensinei nesse outro vídeo aqui que tá no card, caso você tenha interesse em saber mais, você consegue descobrir muito mais detalhes que as pessoas geralmente não vão perceber, porque elas não têm esse tipo de conhecimento técnico. E aí eu venho aqui com o meu conhecimento analisar o máximo que eu posso, né? Eu trabalho com cinema, eu sou formada em audiovisual, então eu trago tudo isso para uma análise e o resultado acaba ficando bem legal. Então, caso você já tenha ficado empolgado aí para ver a análise do trailer, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta também de Percy Jackson, né? Os semideuses que estão muito ansiosos pra série. Falta menos de um mês, hein, gente? Estamos quase lá. Compartilha esse vídeo com a galera que já me ajuda demais. Ah, e vale o memorando aqui que toda quarta-feira tá saindo um vídeo do Esquenta PJ aqui no canal, né? O Esquenta de Percy Jackson, que tem aí o propósito de apresentar o universo para quem não conhece nada da saga, mas também lembrar pontos importantes da história para quem já é fã, né? Então é uma coisa super sem spoiler, tá? Não vai estragar a experiência de ninguém. A gente já tá se encaminhando aí pro 7º vídeo, então assim, estamos quase acabando. O Esquenta vai acabar no dia de estreia da série, mas a playlist sempre vai estar disponível aqui para vocês assistirem, tá bom? Vamos dar uma olhada nas criaturas mitológicas que foram reveladas nesse trailer, porque sim, né, isso aconteceu. A começar que a gente teve esse incrível vislumbre da cabeça da Medusa, né, finalmente a cabeça descoberta. Caso alguém aí não saiba, só de maneira rápida, explicando quem é a Medusa, é uma mulher, né, que é uma górgona, na verdade, da mitologia grega, que ela não consegue olhar para as pessoas, né, qualquer pessoa que olha para ela acaba se tornando pedra. E eu gostei muito desse take, porque finalmente a gente conseguiu ver a cabeça dessa mulher descoberta, né? A gente já tinha visto uma foto promocional da Medusa, só que ela tava com a cabeça coberta. E aqui eu achei bem interessante que eles escolheram cores quentes, né, para retratar o empório da Medusa, ou pelo menos essa parte específica aqui. Tem um tom bastante alaranjado aqui presente, né, meio avermelhado até mesmo aqui nas pontinhas. E essas cores, quando elas estão predominantes aí na fotografia, elas remetem justamente a perigo, né? E faz pleno sentido. A mulher tirou ali o capuz, tem a cabeça cheia de cobras, pronta para atacar alguém, então naturalmente a fotografia vai tender para tons quentes, alaranjado e vermelho aqui nesse caso. A segunda criatura que foi revelada aqui pra gente foi o Cérbero, né, que apareceu bem rapidamente. Na verdade ele apareceu tentando abocanhar ali o Percy, que tá segurando uma bolinha vermelha, uma cena super clássica dos livros, só que essa cena tá um pouquinho diferente, né, porque a pessoa que faz isso no livro é a Annabeth, e aqui na série aparentemente vai ser o Percy, ou pelo menos é o que parece nesse trailer, né? Ele tá segurando a bolinha, então parece que é ele que vai ficar incumbido disso. E a gente vê que, assim como a descrição do livro fala que o Cérbero parece um Rottweiler, né? E realmente parece um cachorro Rottweiler. O cinza tem aquela pegada mais fúnebre, aquela pegada mais de mistério. Você pode ver que até as cores que deveriam ficar muito fortes nesse cinza, como por exemplo essa bolinha que tá na mão do Percy, a cor dela não tá muito saturada, né? E isso com certeza foi uma escolha de cinematografia
cinematografia pra você tentar deixar o mais forte possível esse cinza, né? Isso aqui deve ser um típico jump scare, porque o Percy tá encarando um abismo e do nada vem uma cabeça ali do Cérbero, né? Então, com certeza, o cinza relacionado a suspense também vai ser utilizado pra você justificar esse jump scare aqui na cena, né? Ah, e pra quem não sabe, jump scare é aquelas cenas que aparece um negócio do nada pra você se assustar, sabe? É daí que vem a palavra, inclusive, jump scare. Jump é pular e scare é susto. Outra criatura que finalmente a gente teve um vislumbre muito bom, e mais de uma vez no trailer, inclusive, é o Minotauro, né? O Minotauro tem esse take dele em pé aqui, que eu achei fenomenal, achei muito bem feito. E mais uma vez a gente pode ver aqui, né, que tem no cantinho uma pitadinha de tons quentes pra remeter a esse perigo do Minotauro. Mesma coisa que fizeram ali com a Medusa, só que aqui tá mais claro porque tá no meio da escuridão, né? Então tá chovendo, tá relampeando, às vezes você tem uns flashes de luz branca em cima do Minotauro. Eu achei muito legal que você tem alguém segurando um casaquinho avermelhado, né? Meio que tentando fazer aquele negócio com touro, eu imagino, sabe? O que só aumenta a percepção de perigo, né? Lembra que a gente falou que vermelho também poderia remeter a perigo? Na verdade, cada acordo cromático, né? Ou seja, uma combinação de cores presente na cena dá um significado. Não é todo vermelho automaticamente que vai ser perigo e esse tipo de coisa. Só que esse vermelho tá junto com as cores quentes ali atrás, né? Então com certeza remete a perigo. Eu achei engraçado que no livro você tem essa descrição que o Minotauro, ele tem meio que uma cuequinha, assim, né? De uma marca lá específica. E aqui dá pra perceber que realmente o Minotauro está usando uma cuequinha. Então até isso eles pegaram igual do livro. Outro take que eu achei muito bonito do Minotauro foi esse, que você tem um fecho de luz ali atrás, né? Com a silhueta ali do Minotauro cobrindo tudo. E geralmente, quando você tem um fecho de luz atrás da pessoa, dessa forma que tá aqui na foto, você tá literalmente remetendo a sobrenatural, né? Por isso que você tem muitos filmes, etc., que do nada vem uma luz do além e cobre a pessoa. Quando você vai retratar um fantasma, a pessoa vai andando pra luz e esse tipo de coisa. Então é bem bacana que a primeira aparição do Minotauro com esse feixe de luz atrás, ele já remete que é algo sobrenatural, que algo não está normal aqui na cena. E por último, e não menos importante, a gente também tem uma visão muito boa da Quimera, gente. Olha essa Quimera, eu achei ela tão bonita, sabe? Eu achei ela muito bem feita, muito bonita. Eu achei interessante que ela tem uma coloração meio esverdeada aqui na boca e tudo mais. E o verde, ele literalmente, assim, remete à questão da fauna, né? Uma questão mais animalesca, mais natureza, né? Não é à toa que o verde é associado à natureza, mas ao mesmo tempo ele tem umas pitadinhas de vermelho, né? Então a própria concepção da criatura, ao meu ver, foi muito bem pensada. É uma criatura perigosa por conta do vermelho e ao mesmo tempo ela é meio animalesca, assim, porque tem esse verde predominante. Depois que a gente viu as criaturas, teve um momento, assim, no começo do trailer que passou umas cenas muito rápidas e a gente vai dar uma olhada nelas agora. A primeira cena já tinha sido mostrada ali num teaser, né? O primeiro teaser de Percy Jackson que teve na vida teve essa cena aqui do Percy mexendo na própria mochila e tudo mais. Aqui a gente tá conseguindo ver uns docinhos, né, azuis, que também é uma coisa característica do livro, né? O Percy, ele tem uma coisa com essa cor azul que é muito forte, é associada à mãe dele, e aqui a gente vê que ele tem um pequeno estoque de docinhos na bolsa que é dessa cor. Eu acho muito bacana que a gente tem dois tons de azul completamente diferentes aqui, né? Um da roupa do Percy, que é mais escura, e geralmente um azul escuro, assim, ele tende a remeter um pouco mais à tristeza, à melancolia e esse tipo de coisa. E eu acho que combina bem com a cena que ele tá pegando algo que remete à mãe dele, né? A gente vê no próprio trailer que a mãe dele tá fazendo uma espécie de sacrifício ali, né, contra o Minotauro. Então essa cena naturalmente ocorre depois, né, da cena do Minotauro. E o Percy com certeza deve estar muito triste em relação ao destino da mãe dele, esse tipo de coisa. Então você vê ele com uma roupa que remete tristeza, puxando algo ali que remete à mãe dele, que seria esses doces, né? Nesse caso, a coloração do doce é com a ideia de contexto, não tem nenhum significado oculto nisso. Outra coisa que fica bem legal é esse uso de sombra, né? Vocês podem ver aqui na parte de cima da mão, nas dobras da roupa e esse tipo de coisa, você tem muita sombra. E o que isso geralmente remete quando você tem muita sombra? Remete a intenções escondidas ou então emoções escondidas, né? Talvez o Percy esteja tentando parecer mais forte e mais firme do que ele realmente está. E você vê que os detalhes são tão, assim, minuciosos que olha só a cor da fitinha que tá em volta ali do que lembra a mãe dele, né? Do saquinho de bala. Uma fita vermelha, né? E isso daí você também remete na fotografia que a mãe dele tá em perigo. Olha só, tem a pista até na própria fotografia. A segunda ceninha rápida deu o que falar no Twitter, né? Porque todo mundo tava achando que essa cena aqui poderia ser uma cena muito significativa
significativa do livro, né, que acontece bem ali no final do livro, relacionado ao mundo inferior e ao personagem Grover. Só que eu não acho que isso esteja acontecendo nessa cena, gente, porque primeiramente, eu acho que tá muito claro pra ser o mundo inferior, pra ser o que a gente acha, né? Eu não vou citar aqui com todas as letras, né, porque pode ter uma pessoa aí que não leu os livros, que vai tomar um spoiler e coisas assim, então eu não vou dar tantos detalhes. Mas enfim, né, o pessoal tava achando que esse take aqui era de um lugar específico do mundo inferior. Eu não acho que esse é o caso, porque pra mim tá muito claro. Eu creio que isso tudo aqui é areia, então possivelmente essa aqui deve ser a cena da praia, né? Ou eles acabaram de chegar na praia, ou estão sendo sugados ali pela praia, não sei, né? Pode ter alguma coisa nova. Eu acho que esse solo, assim, meio arenoso, né? Que isso aqui é areia, gente. O Grover tá se arrastando na areia. No mundo inferior tem areia, assim, do nada? Eu acho que eles trocaram a ambientação, eles não estão no mundo inferior nessa cena aqui, não. Talvez esteja na praia, porque a gente tem umas cenas aqui que é ambientada na praia. Ah, vale lembrar que a roupa dos personagens, né? A tonalidade da roupa não está sendo analisada, porque eu já fiz isso no teaser, na análise do teaser, tá? Principalmente as roupas, que eles são mais vistos nos takes. Outro take rápido que teve foi esse do arco, né, de St. Louis, que é uma parte importante do livro também. É onde a Quimera aparece. E mais uma vez a gente tem aquele uso de elemento sobrenatural, né, gente? Olha aqui a luz ofuscando bem a parte de trás do arco, justamente remetendo que tem algo sobrenatural, algo que não é comum acontecendo nesse arco, que seria justamente o ataque da Quimera, né? E no take seguinte também não tem muito mistério, a gente vê o Percy, provavelmente no caça à bandeira, né? Inclusive, gente, já fica o adendo aqui. Eu diria que esse trailer foi feito para apresentar o acampamento meio-sangue, porque vocês vão perceber que tem muitos takes envolvendo o acampamento, e eles colocaram um desses takes até nesses momentos que tem um monte de cena rápida, né? Então, com certeza, aqui também não tem muito mistério, a ambientação é natural, então não tem nada específico de paleta de cor que eu possa extrair daqui. O ambiente é no meio da natureza, é por isso que é verde, e a coloração laranja, nesse caso, não remete a tons quentes, porque faz parte de ambientação também, né? É a cor do uniforme ali do acampamento meio-sangue. Então não tem uma extração de significado aqui. Mas aqui me parece que o Percy deve estar fugindo dos outros campistas que estão atacando ele, né? Possivelmente pode ser isso. Indo agora oficialmente para nossa sequência de cenas, vamos começar a analisar cada sequência aí. O primeiro take não tem muito mistério, a gente já analisou, temos a ambientação aqui do museu The Met, que também já foi mostrado no teaser anterior, só que dessa vez ele é colocado aqui para mostrar que o Percy já foi nesse museu quando ele era mais novo, né? Junto com a mãe dele. Então você pode ver que as cenas que envolvem o Percy criança junto com a mãe, elas são muito amareladas, quase puxada para um sépia. Isso porque justamente o sépia remete à memória, remete à coisa antiga. Não é à toa que a gente associa essa cor com aquelas fotos amareladas antigas que às vezes a gente tem em casa. É daí que vem essa psicologia de cores, entendeu? E eu acho essa cena muito bonitinha porque a mãe do Percy tá explicando a origem do nome dele, né? Que o nome dele é Perseu. Todo mundo chama ele de Percy, mas o nome dele é Perseu. E que a mãe dele deu esse nome pra ele porque esse é o único herói da mitologia que teve um final feliz. Então ela tava tentando jogar um agouro do bem aí, né? Tipo uma zica do bem pra ele. Que meu filho fique bem na vida dele porque ele é um semideus. E tomara que ele tenha um final feliz, né? Tomara que ele sobreviva esse período de semideus aí. Porque quando o semideus é muito jovem é onde ele fica mais em perigo. A gente também tem a cena que foi o surto de milhões, que foi a aparição do personagem Blackjack, né? Que é esse Pegasus aqui. Teve muita gente que obviamente não entendeu, né? Principalmente a pessoa que ela não leu os livros ainda. Mas pra quem não sabe, esse aqui é um Pegasus, né? Um Pegasus personagem, que ele aparece só nos livros seguintes de Percy Jackson. E assim, foi feito um easter egg aqui, né? Uma referência que o fã do livro pegou logo de cara. Inclusive foi uma surpresa muito bem-vinda, porque passa a impressão que o Blackjack sempre esteve vigiando o Percy, né? E considerando a relação que esses dois personagens têm no futuro, é uma coisa muito bacana que foi feita aqui. Vale o comentário também que essa cena se passa quando o Blackjack está vendo o Percy Jackson criança, tá? Ele não está vendo o Percy mais crescido e tudo mais. Ele observa o Percy quando criança. Eles fizeram uma intercalação de cenas aqui. E antes que alguém me pergunte, a gente sabe que passa com o Percy criança, porque teve alguns eventos aí que a Disney participou e eles já tinham mostrado essa cena para algumas pessoas. E essas pessoas disseram que é realmente na cena que o Percy é criança que o Blackjack aparece, tá? Então isso aqui não é uma cena do agora, é uma cena do passado. Logo em seguida a gente tem uma sequência também no museu aí, só que agora o Percy tá mais crescido, ele tá ali sentado junto com o Grover,
numa excursão da escola, quando de repente vem um queijo voador e acerta a cara do Grover. Eu não vou analisar as cores aqui da roupa do Percy, do Grover e etc., porque isso também já foi analisado no teaser anterior, tá? A gente vê também que quem acertou o queijo ali no Grover foi essa personagem que é a Nancy Bumblefoot. Inclusive, gente, olha só que coisa legal, né? Você pode ver que todos eles têm um uniforme, certo? Ou seja, o diretor de arte teve uma escolha aí em retratar o Percy com total look azul, sendo que ele poderia ter retratado o Percy de cinza, como, por exemplo, a menina que tá ali atrás da Nancy. Então, assim, você tinha opções de uniforme, você quis retratar o Percy todo de azul, a gente já falou o que significava isso. E a Nancy, que é a personagem que representa ali a menina que tá fazendo bullying, a menina do mal, digamos assim, ela tá com uma blusa diferente, ela tá com uma blusa que ninguém mais tem aqui, amarrada na cintura, que é vermelha, vermelha com preto, né? É uma cor meio bordô, sabe, meio escura e tudo mais, mas é engraçado ver que a única personagem que tem aqui um tom de vermelho bem forte na vestimenta é justamente aquela que tá representando perigo, né? Pra vocês verem que tudo é pensado em fotografia, nada é colocado só porque é bonitinho, não. E aí vamos pra uma sequência de cenas que já foi analisada e a gente já viu, como por exemplo, o Percy mais crescido vendo a mesma estátua que ele tinha conhecido quando criança, né? Então ele tá aqui, vendo a estátua. A gente vê novamente o momento que mostra a dislexia do Percy, porque sim, este é um personagem que possui dislexia, ele é um semideus. E uma coisa nova que foi colocada nessa sequência aqui, que a gente pode dar uma olhadinha, é o momento que o Quirrell dá a contracorrente pro Percy, né? Que seria essa caneta aqui, que se transforma numa espada. Acho bem bacana a escolha do paletó do Quirrell pra ser um verde musgo, justamente pra remeter àquela questão de natureza, né? Considerando quem o Quirrell é, acho que tem muito a ver ele ser retratado com essa questão de natureza intrínseca nele, né? Prosseguindo pra uma outra sequência, a gente vê um momento que nós também já analisamos, que é quando a contracorrente começa a se mexer na mão do Percy, né? Temos esse momento aqui que o Percy tá olhando assustado pra cima, e eu acho bem legal a gente mencionar aqui que a câmera, ela tá posicionada em plongier. O que que significa plongier? É quando você coloca a câmera pra filmar de cima para baixo. Esse enquadramento geralmente é utilizado pra mostrar que você tem algo que é maior a outra coisa, ou então superior a algum outro objeto. No caso aqui, você tá vendo que uma ameaça está sendo superior ao Percy, né? Provavelmente ele tá vendo uma criatura se transformar na frente dele, esse tipo de coisa, então ela pode estar crescendo na frente dele, e é por isso que a câmera tá apontada desse jeito, né? É algo que representa uma coisa muito maior que o Percy, tanto fisicamente quanto em questão de ameaça, né? É uma ameaça bem grande. E ó, para as pessoas que tinham dito no teaser, né? Porque sim, teve algumas pessoas que vieram falar da análise que eu fiz do teaser, falando que eu tava vendo azul onde não tinha, ou então comentar que não, é porque o azul é só do uniforme da galera do museu. Então me explica, olha essa tiazinha que tá passando aqui atrás, que não tem nada a ver com a escola e que tá usando azul e o skate da mulher azul. Me explique. Fala pra mim que isso não é decisão criativa. Lógico que é, pô. Eles, cara, tão socando azul até onde eles não podem ver mais. Tem até uma calça jeans aleatória em 2 tons diferentes ali atrás no fundo. Gente, os caras pegaram todos os tons da capa de Ladrão de Raios pra utilizar em Percy Jackson, gente. É uma coisa fenomenal. E se você quiser saber mais sobre isso, ó, novamente, análise do teaser aqui no card. A próxima sequência que a gente tem é uma conversa que a Sally Jackson tá tendo com o Percy. Todo o jogo de luz e as cores predominantes dessa cena eu também já analisei no teaser anterior, então eles só mantiveram aqui, né, porque é a mesma cena, é a mesma sequência. Novamente, Sally Jackson com um casaquinho azul, né? Porque sim. E nessa sequência específica, eu quero dar um destaque nesse take onde o Percy tá de pé, e ele tá meio bravo, né? Ele tá tipo, meu Deus, como assim? Minha vida é uma mentira, sabe? Toda aquela coisa de herói mesmo. E você tem aqui um fecho de luz amarelo, né? E o amarelo, ele remete muito à solução. Isso é uma coisa que eu falei na análise anterior também. E faz pleno sentido que você tenha essa coisa de solução. A pessoa que representa a resposta de tudo vai ter um pouco de amarelo predominante aqui. Ou então o amarelo pode remeter a esclarecimento, é por isso que tá nessa cena da Sally também, né? A Sally não é a solução de nada, mas ela tá dando um esclarecimento pro Percy. Você pode até ver que o Percy tem mais amarelo na cara do que a Sally Jackson. Você pode ver que tem pontos de luz ali atrás também, remetendo a sobrenatural, né? Então, você vê, o pessoal tá falando de uma coisa surreal ali da vida do Percy Jackson, né? Você é um semideus e tudo mais, e nesse ponto você escolhe colocar pontos luminosos brancos ali atrás. Então, foi uma escolha criativa
criativa muito legal também. Depois que tem toda essa conversa com a Sally Jackson e tudo mais, o Grover se junta a eles, né? A gente já sabe disso. E eles todos são vistos num carro, né? Não tem muitos tons a ser analisado aqui no carro, a não ser a percepção de suspense, né? Por isso que você só tem cinza, preto, uma pitadinha assim de um azul bem clarinho, assim, usado como sombra no rosto dos personagens, porque até nisso os caras usam azul, é uma coisa impressionante. E a gente vê toda uma cena de perseguição até o momento que o carro é atingido e um monte de vidro pula na tela, né? E, gente, olha só que legal esse take, né? A única pessoa que está de vermelho, ou seja, alvo do perigo, digamos assim, é justamente Percy Jackson, né? Que tirou um casaquinho vermelho aí. O pessoal saiu da casa, deve ter pego um casaco diferente, né? Assim como a Sally, que tá usando uma roupa diferente e tudo mais. Então eles devem ter pego um casaco pra poder ir embora, e o casaco do Percy é justamente um casaquinho vermelho. E vocês lembram que eu falei, né? Eu tô falando várias vezes nessa análise aqui, dos focos de luz atrás pra remeter a sobrenatural. Toda hora eu tô falando disso. Olha esse take aqui no meio da chuva. Além de ser um ponto de luz aleatório, é um ponto de luz meio amarelado, né? Ou seja, é o momento da resolução. É o momento que a história está mostrando pra você algo fundamental pro desfecho dessa primeira temporada, né? Qual que vai ser o objetivo e esse tipo de coisa. Essa provavelmente vai ser uma conversa bem emocionante entre o Percy e a mãe dele. A gente vê a mãe dele, por exemplo, muito focada de luz aqui, né? Ou seja, remetendo uma vez mais que um dos pontos a serem solucionados nessa história da primeira temporada envolve a mãe do Percy, né? Não é à toa que os dois estão envoltos aí dessa luz amarelada, só que a mãe tá muito mais iluminada do que o Percy. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra ver esse diálogo, eu tô muito ansiosa como é que eles vão colocar esse objetivo relacionado à mãe do Percy, junto aos outros objetivos da trama, né? E eu fico muito feliz que a fotografia tem esse tato cinematográfico, né? Eles querem colocar as coisas realmente do jeito que é pra ser na fotografia, né? Isso é muito bom porque aumenta a questão técnica da série, gente. Pode indicar prêmio, esse tipo de coisa. Por que vocês acham que existe prêmio de direção de fotografia, melhor fotografia, esse tipo de coisa? O que é analisado nessas categorias? Isso aqui que a gente tá fazendo no vídeo de hoje. Outro ponto que eu gostaria de trazer pra vocês que eu achei muito bacana é que eles colocaram nesse trailer um momento muito importante da jornada de herói, que é o estilo narrativo de Percy Jackson. Caso você não saiba o que é jornada de herói, tem aqui no card, tá? É uma forma que você tem de contar a história envolvendo aí um herói e 12 etapas, né? 12 coisinhas que devem acontecer na história desse herói. Um desses pontos envolve uma quebra de inocência, né? Às vezes também chamado de quebra de infância. Isso é um detalhe que tá entre ali as etapas de jornada de herói, é uma coisa que muitas vezes é ignorada por muitas pessoas, só que eu amo reparar esse tipo de coisa, principalmente em histórias que focam em desenvolvimento de personagem entre algumas fases da vida. A famosa história Coming of Age. E eu acho muito legal que eles fizeram uma alusão nessa quebra de infância durante o trailer de Percy Jackson, quando eles decidem mostrar o Percy pequeno com esse casaquinho vermelho e tudo mais, com essa luz toda quente, né, toda calorosa, uma coisa nostálgica, uma memória boa que ele tá tendo com a mãe dele. E aí depois você mostra ele com um casaquinho vermelho também, um pouco mais crescido, no carro com a mãe dele, só que a fotografia tá totalmente oposta. Agora tá escuro. Agora ele tá prestes a ter essa quebra de inocência, porque vai acontecer alguma coisa com a mãe dele, né, como a gente viu, e ele vai adentrar a esse novo universo, né, esse universo que ele não conhece, ele vai ter que descobrir quem ele é e qual é a função dele nessa história, né, então você mostrou essa quebra de infância usando uma vestimenta, olha só que legal, né, uma vestimenta e uma direção de fotografia muito bem aplicada aqui, e eu queria trazer esse ponto pra vocês, que eu achei muito legal, porque são cenas que envolvem as mesmas pessoas, são casacos das mesmas cores, e eu sei que isso pode parecer uma coisa muito aleatória, mas acredita em mim, gente, quando se trata de fotografia, nada é assim, é porque é bonito, porque ficou legal, não, tudo tem que ser pensado, então eu gostei muito disso aqui. Indo agora pra próxima sequência, a gente vai ter o combo acampamento meio sangue. Vocês vão perceber agora o que eu quis dizer lá no começo do vídeo, falando que tem muito mais cena do acampamento meio sangue do que qualquer outra coisa aqui nesse trailer. Começando por um take que a gente já viu, né, que é aqui um pouco
dos chalés, um pouco da pracinha aqui principal, né? Você tem os campistas ali, então não tem nada de novo, assim, nesse take. Mas no take seguinte, a gente vê alguns campistas aqui, e eles estão tudo misturado, né, gente? Porque a cabana que tá ali atrás, a amarelinha, é o chalé 7, é o chalé de Apolo, pra quem não sabe. Só que aqui a gente tem campistas do chalé de Ares e também do chalé de Hermes, né? E tem uns figurantes ali que eu não sei de que chalé que eles são. É interessante que a gente teve um vislumbre de um outro personagem que existe no livro, que seria o Chris Rodrigues. Ele tá aqui bem do lado do Luke. Inclusive, se alguém tem dúvida se o personagem Luke vai ter uma cicatriz igual do livro ou não, essa dúvida já pode ser sanada, porque a cicatriz tá bem visível aqui na cara do Luke, né, gente? Não precisa nem forçar muito a vista. E, novamente, a gente tá vendo uma situação de bullying aqui, né? Temos a personagem Clarice bullyingando o Percy. Então, a gente vê um momento aqui que ela tá empurrando ele no chão, né? Tá bullyingando o menino já. Gente, o take seguinte é o meu favorito. Eu achei, assim, tão bonito. Eu tava quase colocando de wallpaper, assim, no meu computador, de tão bonito que eu achei, que é o Lago da Canoa aqui do acampamento Meio Sangue. Eu achei tão bem feito, eu achei tão bonito. E ali, provavelmente, a gente tá com todos os conselheiros do acampamento, né? Uma coisa que eu acho muito legal, que apareceu no trailer, e eu acho que isso vai ser aplicado na série, é que possivelmente vão mostrar o Percy sendo testado por vários chalés, né? Então eu diria que vão testar as habilidades do Percy pra tentar determinar quem é o pai divino dele. Temos aqui uma cena do Luke entregando um arco e flecha pro Percy, né? Pra ver como é que ele é nas habilidades de arco e flecha. E é claro que o Percy fracassa totalmente, né? O cara joga uma flecha tão alta que quase arranca a cabeça ali de alguém. E tadinho, né? Tem uma cena até que ele fala, ah, eu deveria tentar de novo, e todo mundo fala, não, deixa quieto. Should I try again? A gente também tem um vislumbre do chalé de Poseidon, só que isso também é um take que já foi analisado, né? Já apareceu antes. E nós também temos o momento em que o Quirrell dá oficialmente uma missão ali pro Percy, né? Quando ele fala o que tá acontecendo pro menino. Aqui a gente tá na ambientação da Casa Grande, né? Podemos ver pelos vitrais e tudo mais. E esse é o momento que, como eu falei, o Quirrell tá falando o que aconteceu pro Percy, né? Então ele tá explicando, olha, roubaram o raio mestre de Zeus, estão achando que é você, então nós temos que devolver esse raio aí, porque senão o bagulho vai ficar louco. No take seguinte, a gente tem um vislumbre do Grover, né, que parece bem preocupado. Inclusive, gente, eu quero fazer um adendo aqui, que eu acho que a história do Grover vai ser muito bem utilizada na série, porque o Grover tem todo o envolvimento com uma personagem chamada Thalia, né, que hoje é um pinheiro ali que protege o acampamento. Só que isso é uma forma de trauma pro Grover, né? Inclusive, caso você queira saber mais sobre isso, se você não sabe do que eu tô falando, aconselho você a acompanhar o Esquenta PJ, que vai estar aparecendo aqui no card. Nessa cena, a gente também tem o Sr. D bem ali no fundo, né? Ele tá desfocadinho, só que é ele. E o Grover tá com essa carinha de preocupado, né? Então, possivelmente, o Grover está sendo designado ali a acompanhar o Percy. E ele deve estar muito preocupado se ele vai ter sucesso nessa missão ou não. Porque a última vez que o Grover teve alguma espécie de missão, você teve semideuses e um deles, né? No caso, a Thalia, acabou sendo morta, né? Então, eu acredito que esse drama do Grover relacionado a se ele vai ter sucesso ou não, vai ser muito importante na série. Temos também um momento que teve, de fato, ali a reunião com os conselheiros de vários chalés. Então a gente tem aqui o Sr. D ao lado do Quirrell, que por sua vez está do lado do Percy, e você tem várias pessoas aqui de outros chalés em pé, ouvindo aquilo, né? Inclusive, uma das pessoas que está de pé, representando o chalé de Atena, é a Annabeth, que finalmente teve um vislumbre um pouco maior, né? A gente conseguiu ouvir a voz dela durante esse trailer, então foi tudo de bom. A gente também tem uns takes que tá no meio do caça-bandeira, né? A gente teve muitos frames do caça-bandeira. Esse momento aqui acontece antes, é claro. E, gente, eu imagino muito que a sequência desse momento aqui seja a seguinte. O Percy tá falando que ele não precisa de uma espada, né? Talvez ele nem vai precisar de uma espada durante essa caça-bandeira. Só que eu imagino que depois eles vão ver a Clarice em cima daquela clareira, gritando, né? O grito de guerra dela lá, todo mundo com sangue nos olhos. E aí, nesse momento, o Percy deve falar, realmente, eu acho que talvez eu vou precisar de uma espada sim. Porque, afinal de contas, quem tá liderando a outra equipe lá é a Clarice, que foi vista ali fazendo bullying com o menino, né? Então é claro que o Percy vai ser um alvo. E dito e feito, né, gente? Durante as cenas do caça-bandeira, a gente vê até mesmo o vislumbre de uma arma que a Clarice tem, que é muito emblemática no livro. A gente vê um monte de filho de Ares lutando contra o Percy, ficam 3 versus 1 ali. Então tem uns vislumbres bem rápidos dessa luta também. A gente também tem um momento que a Annabeth
Annabeth aparece na caça-bandeira, né? Ela é da mesma equipe do Percy e ela tá falando pra ele que ele ainda não entendeu qual é a função dele na história ali, né? Onde ele se encaixa nisso tudo. A gente vê também um outro objeto que é muito emblemático, que seria o boné Yankees da Annabeth, que seria um boné da invisibilidade, né? Que foi dado a ela ali pela mãe. E, gente, vocês puderam reparar que durante todo esse pedaço aqui que eu tava falando do acampamento meio-sangue, eu não falei de paleta de cores, né? Foi até uma parte mais rápida. Isso porque, como eu falei pra vocês, a gente só foi apresentado a takes na parte da manhã, no acampamento meio-sangue, onde não precisou ter uma alteração de luz, uma alteração de paleta ou qualquer coisa assim. Então, as cores utilizadas são muito de contexto e de ambientação, né? Como eu falei antes. É laranja do uniforme e contexto de ambiente ali com muito verde, porque eles estão no meio do mato, basicamente isso. Então, não tem muita coisa a analisar além disso em questões de fotografia, então por isso que eu não falei disso. Quando a missão já se inicia, a gente vê esse momento do trio, né, numa espécie de ônibus, trenzinho, sei lá. Me parece um trenzinho, né, gente? Eu confesso que eu fiquei meio confusa do que isso era, na verdade. Mas me parece um trenzinho. E, novamente, as cores das roupas dos personagens, que era uma coisa que eu poderia analisar nesse trailer, já foi analisada no teaser. Então, eu aconselho muito a vocês darem uma olhada lá. Continuando a sequência aqui, voltando, né, pro ataque da Quimera, porque a gente já viu a Quimera nesse vídeo, a gente vê um momento que a Annabeth consegue atacar ali a Equidna, que é essa personagem que está sentadinha aqui. E, gente, eu achei essa cena muito louca, que se vocês observarem, a mulher, ela tá rindo na cara da Annabeth enquanto ela ataca. Então por isso que eu achei muito satisfatório ver que a Annabeth conseguiu descer e acertar a faca dela com muita força no bicho ali. Enfim, 10/10 sem defeitos. E a gente também tem um take que eu achei muito engraçado, que as pessoas começaram a zoar até no Twitter, né, falar que isso seria um mood, né, uma forma que você está se sentindo, que é esse take do Percy completamente assustado, só que ele parece que ele tá afetado por alguma coisa aqui, né? Então talvez aqui o Percy já foi atacado por essa criatura e tá sofrendo as consequências disso, né? Você tá vendo aqui que ele tá com umas olheiras que é maior que a minha aqui. E depois disso, né, depois desse momento, possivelmente vai acontecer esse take aqui, né, um dos takes rápidos que apareceu no começo do trailer, que o Percy aqui, ele tá debaixo d'água e você vê que tem uma coloração de vermelho muito forte passando na frente, né, ou seja, novamente, Percy Jackson em perigo, né, o vermelho também tá sendo usado a rodo aqui na cinematografia. Aqui, é claro, é o momento em que o Percy já se livrou da Quimera e ele acaba pulando na água, né, eu vou colocar só dessa forma aqui pra não dar spoiler. Prosseguindo aqui com a nossa sequência, a gente tem um momento que também já foi analisado no teaser anterior, que é quando mostra o Percy e a Annabeth chegando na Waterland, né, que é um lugar onde eles têm que recuperar um objeto aí. Eles dois entram num barquinho e esse barquinho vai levando, né, vai guiando eles até o objeto que eles precisam. E essa cena é muito louca, né, porque ela tem várias cores diferentes enquanto essa fumacinha vai aparecendo. Então, é um verde água que vai para um amarelo, que depois vai ficando um rosinha ali bem forte e volta para um azul bem escuro ali no fundo. E eu acho legal, inclusive, que quando tá nesse take só dos dois aqui, enquanto eles estão observando as luzes, essas cores que são predominantes das luzes são associadas muito à questão sentimental, né? Leitores do livro vão achar isso interessante porque esse objeto que eles estão procurando também tem uma coisa a ver ali com a Afrodite, né? Não é um objeto dela, só que tem alguma coisa a ver com a Afrodite. Vou colocar dessa forma. A gente já sabe que a estátua da Afrodite mostrou no teaser anterior. E assim, né? A Afrodite é a deusa do amor. Se você quiser representar amor no cinema, você vai utilizar tons desse tipo, sabe? Ou um vermelho muito clarinho, ou então aquele rosa que venha se transformar num vermelho bem forte. Mas geralmente são cores dessa paleta aqui que tá aparecendo na tela, que são escolhidas para representar amor. E nesse caso, essas cores foram representadas nesse take com o Percy e a Annabeth, que por sua vez vão se deparar ali com algumas coisas relacionadas à Afrodite, que é a deusa do amor, mas também leitores do livro já sabem, né, que tem toda uma questão de relacionamento envolvendo o Percy e a Annabeth, então aqui também já foi deixado uma pistinha para as pessoas que analisam a fotografia. Indo agora para outra sequência, a gente vai entrar no Cassino Lotus, né, esse take que também já foi analisado no outro teaser, mas a gente percebe que o deus Hermes também está nesse cassino, né, ele tá aqui recebendo os semideuses, mas o que mais me chamou a atenção é que tem um momento que mostra uma pessoa
pessoa que tá correndo e o Percy tá perseguindo essa pessoa, né? Ele tá prendendo essa pessoa no chão e tudo mais. E muita gente ficou se perguntando, nossa, quem é essa pessoa, né? Quem é esse cara aqui que o Percy tá perseguindo? Então, né, eu vi muita gente deixar passar batido aí o detalhe que este cara deve ser um sátiro, porque olha as perninhas dele. Olha as perninhas peludas de bode dele. E é um sátiro meio adulto, né? Porque se você for ver bem devagar, você consegue ver um vislumbre de um chifre aqui, né, na cabeça. Então eu não sei por que o Percy está prendendo esse sátiro no chão. Isso é uma coisa que vai ser inventada pra série, não tem no livro. Então resta a gente saber agora o que tem a ver, né? Gente, agora vamos pra uma sequência muito interessante que envolve o trio entrando ali no mundo inferior. Porque vocês podem ver que começa com esse take, né? A gente consegue ver os três entrando nesse antro aí de escuridão, cor preta e cinza predominante, muito suspense. Aí você vê eles andando no meio das árvores e tal, e você ainda consegue ver os três, certo? É muito importante esse detalhe, você está vendo os três andando no meio disso. Mas aí em determinado momento a gente só vê o Percy e o Grover correndo muito assustado ali. Um deles, né, no caso o Percy, se depara aqui com uma das almas ali do mundo inferior, né? Aqui no caso eles estão num lugar chamado Campo de Asfódelos. E você vê que teve um take anterior no teaser que mostra a Annabeth encontrando um ser desse. Só que a gente só vê ela enquadrada nesse ponto. Ou seja, o meu intuito aqui é fazer vocês pensarem que talvez vai rolar uma decisão criativa aqui de separar o trio dentro desse Campo de Asfódelos para todo mundo ficar com um pouco mais de medo. Isso também seria interessante se você colocasse algum tipo de efeito que esse Campo de Asfódelos pode ter num ser humano, né? Pode ser de repente que eles começam a ter alucinações, que eles começam a ouvir vozes ou qualquer coisa assim, para poder separar os três. Nisso você consegue dar um desenvolvimento individual para cada um deles. Eu sei lá, isso daí me deu uma vibe, sabe o quê? Tá ligado Harry Potter e a Câmara Secreta quando você escolhe petrificar a Hermione para você deixar o Harry e o Rony sozinho? Pra mim foi essa vibe, sabe? Foi uma escolha nessa vibe para você conseguir desenvolver todo mundo separadamente numa cena que todos eles estão no mesmo ambiente. Eu acho que vai ser uma decisão muito boa, inclusive. Eu gostei que eles fizeram isso, né? Eu espero que essa decisão seja mantida, que a gente esteja analisando corretamente aqui, que eles realmente estejam separados em algum ponto aqui nesse campo. E você vê que eles ficam tão separados mesmo que quando o Percy e o Grover chegam pra encontrar o Hades, só tá o Percy e o Grover. Não tá a Annabeth aqui. Então a Annabeth não tinha sido nem encontrada aqui nesse ponto ainda. Não sei o que aconteceu com ela nessa hora. Mas ela não chega ali pra encontrar o Hades também. Pelo menos não nesse momento. Ela pode vir a aparecer depois ou qualquer coisa assim, mas ela não tá aqui com eles. Depois a gente tem uma sequência do trio encontrando o deus Ares, né? É uma cena muito clássica do livro. Eles estão aqui no meio da praia e tudo mais. E essa cena também já é bem conhecida, que mostra o Percy lutando contra o deus Ares, né? É meio que um desafio ali que tá rolando. Então eu tô muito ansiosa pra ver essa sequência de luta também entre o Percy e esse deus. Nós também temos um vislumbre do raio mestre de Zeus. Gente, olha esse raio, que coisa impecável. Eu achei tão bonito. Parabéns pra direção de arte. Parabéns pra galera que faz produção de objeto, pra Percy Jackson, porque isso sim é um raio que se preze. Dá pra ver que é um objeto especial só por causa disso. Aqui o Percy tá no Empire State, provavelmente indo devolver o bendito do raio, né? Então eu fiquei até surpresa que colocaram esse take. Eu falei, meu Deus, pegaram um negócio do final da série e colocaram no trailer, de fato. E por último, e não menos importante, temos a sequência final que eu separei aqui, que é quando o Percy está ali no Olimpo já. Ele ainda tá utilizando o colar da Annabeth, né? Um colar de contas da Annabeth, pra quem não tinha notado esse detalhe. A gente sabe que é o colar dela porque tem esse anelzinho bem aqui no meio, que é o anel do pai da Annabeth, né? Na cena da luta contra o Ares, a Annabeth entrega o colar dela pro Percy como um símbolo ali, um amuleto de sorte. E o Percy ainda tá usando o colar dela nesse ponto aqui. E esse é o momento onde ele encontra o deus Poseidon, né? Pela primeira vez. Uma cena que eu estou muito ansiosa pra ver, inclusive. Então vamos descer abaixo. A gente consegue também ver uns vislumbres ali de alguns tronos, né? Do Monte Olimpo, tá bem ali no cantinho. Você tem um trono gigante ali no meio, mais pra esquerda tem um que é um pouco mais baixo, mais delicado. Então isso também é um detalhe que eu tô muito ansiosa pra ver, né? Como é que os tronos vão se parecer ali no Monte Olimpo. E por último, e não menos importante, a gente tem esse take do Percy olhando pra
pra cima ali, num cenário meio arenoso, então possivelmente ele deve estar aqui na praia, né, junto com o trio. E essa cena, gente, pra mim, é o mesmo lugar onde o Grover tá caindo lá, onde ele tá escorregando. Porque tem o mesmo tipo de tratamento com a luz, tem as mesmas cores predominantes, eu acho que é o mesmo lugar. Enfim, né, gente, muita coisa foi analisada aqui. E como eu falei, tem muitas coisas do teaser que já tinham aparecido e já tinham sido analisadas. Então é por isso que vocês vão perceber que eu nem falei tanto de cores nesse vídeo aqui, né? Porque a grande maioria dos cenários que apareceu eu já tinha analisado, eu já tinha falado. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta bastante de Percy Jackson. E eu vejo vocês no próximo vídeo.